Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Uma Mulher no Escuro, um livro escrito por Rafael Montes. Prólogo, 31 de maio de 1998. Domingo, Vitória acordou com o latido dos cachorros no quintal da vizinha. Assustada, sentou na cama e olhou pela janela do quarto, no segundo andar da casa. Ainda era noite. Lá fora, sua árvore favorita balançava com o vento forte. As folhas secas se soltavam e batiam no vidro antes de cair no jardim dos fundos. Diante do armário, a pilha de caixas de presente criava uma sombra de aparência monstruosa. Ela acendeu o abajur, pegou a Bu e ficou abraçada ao ursinho branco sob o lençol. Permaneceu alguns segundos parada, com os olhos bem abertos, encarando as estrelas que papai colara no teto brilharem no escuro. Estava com sede, mas a preguiça de descer as escadas até a cozinha era maior do que tudo. O sábado tinha sido incrível, mas cansativo. Para comemorar o aniversário dela, papai e mamãe tinham feito uma festa de princesa. O quintal fora enfeitado com coroas douradas e bexigas coloridas. Havia um bolo enorme, doces, cachorro-quente e pipoca. As amiguinhas da escola e o pessoal da rua tinham sido convidados. Vitória usará um vestido de princesa, e papai e mamãe haviam lhe dado de presente o lacinho mais bonito que já tinha visto, prateado e com brilhantes. Ela havia corrido o dia inteiro de um lado para o outro, dançado chiquititas com as amigas, mexe, mexe, mexe com as mãos, ganhado muitos presentes e cantado parabéns. Agora, seus pés ardiam. Os cachorros continuavam a latir, cada vez com mais raiva. Era estranho, porque eles costumavam ser mansos, diferente dos gatos da de Terezinha. Vitória adorava rolar com os cachorros na grama, ficava toda suja de lama, e a mãe não se importava. Então, veio outro som, um gemido alto, agudo, interrompido de repente. De dentro da casa, ela colocou os pés para fora da cama, pegou os óculos no criado mudo, ainda agarrada a Bu, deslizou pelo chão com as meias coloridas que ganhará da tia Emília. Girou a maçaneta e arriscou dar alguns passos para fora, sem acender a luz. Gritos vinham do quarto dos adultos, no início do corredor. Uma luz amarela escapava por debaixo da porta, iluminando os primeiros degraus da escada. Mamãe chorava aos soluços, papai falava alto, de um jeito que não era dele, e parecia nervoso. Estavam brigando. Não precisa ter medo, Abu, Vitória murmurou para o ursinho. Como era possível que Eric não estivesse escutando? Era verdade que o irmão dormia pesado e roncava alto, mas o choro da mãe ficou mais alto. Vitória ouviu uma voz que não reconheceu. Eric também estava envolvido na briga. Os pais deviam estar dando uma bronca nele por sair escondido. Vitória sabia muito bem que era feio mentir, mas o irmão, que já tinha 10 anos, parecia ainda não ter aprendido. Uma mão agarrou seu braço enquanto outra tapou sua boca, impedindo-a de gritar. Vitória chutou o ar. Calma, sou eu. Ela reconheceu a voz do irmão e parou de se debater. Pensou em reclamar por conta do susto, mas algo no rosto dele a fez ficar quieta na mesma hora. Vitória nunca o tinha visto tão pálido. Tem alguém aqui, Eric disse, baixinho, puxando a irmã para o quarto dele. Eric fechou a porta devagar e girou a chave. O lugar fedia a chiclete, chulé e biscoito. Ela ajeitou os óculos no rosto para ver melhor o que o irmão estava procurando no fundo do armário. Quando ele se virou, segurava o sabre de luz que ganhará no aniversário de 9 anos. Vai para debaixo da cama, Vic. A menina obedeceu depressa, ficando de barriga para baixo. Do lado de fora do quarto, a confusão continuava. Os latidos aumentaram e eles escutaram o estrondo de algo pesado rolando pela escada, como um móvel ou uma mala de viagem. Não dava mais para escutar a voz do papai. De repente, os gritos da mãe se tornaram distantes, como se tivesse descido para a cozinha. Em vez de chorar, ela implorava por ajuda. Vitória esticou a cabeça para fora da proteção da cama. Fica aqui, Eric mandou. Ainda que tentasse disfarçar o medo, as pernas dele tremiam. Vou chamar a polícia,
O único telefone da casa ficava no térreo, ao lado da televisão da sala. Não, ela disse, começando a chorar baixinho. Não vai. Eric se aproximou da porta e a destrancou devagar, pronto para enfrentar o que quer que fosse. Ele ergueu o sabre de luz em posição de ataque. Vitória se esforçou para ver o que podia de onde estava. A porta entreaberta, o tapete sujo, os pés descalços do irmão desaparecendo no corredor escuro. Esperou alguns segundos. Não conseguia ouvir mais nada. Nem gritos, nem ofensas. Nenhum sinal do papai ou da mamãe. Só os latidos lá longe. Era como se tudo não passasse de um pesadelo. Mas seu coração batia forte, lembrando que aquilo era bem real. Vitória percebeu então que estava fazendo xixi nas calças. Ia levar uma bronca da mãe. Talvez até ficasse de castigo, o que ela odiava. Ia explicar que tinha ficado com medo e... Outro estrondo. Daquela vez, mais perto. Alguém rolou pelo chão, vidros se quebraram. Eric urrou de dor. Então veio uma sequência de baques surdos, como objetos quebrados. Ela nunca tinha ouvido uma briga do tipo. Queria fazer algo, mas estava paralisada. Eric surgiu em seu campo de visão, rastejando no chão. Ele a encarou por um instante. Havia horror em seus olhos. Levou o indicador trêmulo à boca, para que Vitória permanecesse em silêncio. Ela notou o sangue nas pernas dele e sufocou um grito. Um vulto apareceu na porta, ergueu Eric pela gola e o jogou na cama com força. Vitória deitou de lado e envolveu os joelhos com os braços, mantendo a Bu dentro da conchinha. A cada golpe, os gritos do irmão perdiam força, transformados em sussurros gorgolejantes. Filetes de sangue escorriam pela beirada da cama e gotejavam perto dela. TSSSSS. De onde Vitória conhecia aquele barulho? TSSSSS. Um cheiro forte invadiu o quarto e ela sentiu a cabeça girar. Tapou o nariz e fechou a boca, como fazia ao mergulhar na piscina, mas não conseguiu segurar por muito tempo. Tossiu baixinho. O invasor estagnou, percebendo sua presença. Antes que ele se agachasse, Vitória deixou a Bu para trás e rolou para fora da cama. Saiu correndo sem olhar para trás. Sabia que o homem estava atrás dela. Mamãe! Papai! Gritou no topo da escada. A voz ecoou até se perder na imensidão da sala. Desceu correndo. Um breu completo engolia a cozinha. A sala estava iluminada apenas pela televisão ligada no mudo, que exibia um filme. As bandeirinhas coloridas e as letras de Feliz Aniversário continuavam coladas no espelho com fita adesiva. Ainda havia embalagens vazias de docinhos, pratos de plástico usados e guardanapos amassados sobre a mesa. No chão, bexigas pisoteadas e migalhas de bolo e pão de cachorro-quente que tinham caído durante a festa. Ela deu a volta no sofá para chegar à saída dos fundos. Ao se aproximar, viu a porta de correr entreaberta. Duas pernas brancas se estendiam sob o batente, como sacos de açúcar caídos. Vitória logo reconheceu a camisola. Correu na direção da mãe e se agachou, desesperada. Sangue saía do peito dela, no ritmo da respiração precária. Ainda estava viva, mas Vitória não tinha coragem de encostar nela. Havia sangue demais. Corre! A mãe fez com os lábios, sem produzir som. A garganta dela parecia uma boca escancarada em um sorriso esquisito. A luz da televisão ficou mais clara de repente, e Vitória pôde ver melhor o rosto da mãe. Estava completamente preto, como se coberto por uma tinta viscosa. A menina amava a mãe, amava o pai, amava o irmão. Precisava fazer alguma coisa. Chamar a polícia ou... Ela correu até o móvel da TV e escalou as prateleiras para chegar ao telefone. Discou depressa o único número que sabia de cor e esperou. Atenderam rápido. Tia Emília, me ajuda, Vitória conseguiu dizer antes de ser puxada para trás com violência. O fone se espatifou. O invasor espremeu o corpinho dela contra o sofá e montou em cima dele, imobilizando suas pernas e tapando sua boca com a mão. Vitória ainda estava aprendendo a rezar o Pai Nosso e tentou se lembrar das frases iniciais. Não conseguiu. Agitou os braços, mas o invasor era mais forte. Os óculos dela voaram longe. Notou o rosto embaçado do homem, os cabelos cacheados na altura dos olhos pretos. Ele ergueu o braço direito, segurando a faca enorme que tremeluziu no contraste com a luz, pingando sangue. Vitória fechou os olhos no primeiro golpe. Uma dor lancinante se espalhou depressa por todos os músculos conforme a lâmina rasgava a perna. Veio outro. Sua energia ia embora. Não adiantava lutar. Então, de repente, as investidas cessaram. O invasor jogou a faca longe e pegou algo no cinto de ferramentas. Sacudiu o objeto e mirou na direção dela. A menina reuniu forças e gritou o mais alto que podia, mas era tarde demais. Sentiu de novo o cheiro ruim. Os olhos arderam e um gosto amargo desceu pela garganta. TSSSSS. Na madrugada de seu aniversário de 4 anos, Vitória mergulhou na escuridão. Vinte anos depois. Não é fácil ser Vitória Bravo. Eu a observo todos os dias. Conheço seus horários,
suas manias, seus lugares preferidos. Sei quais remédios toma, de que desenhos animados mais gosta, o que compra no mercado. Conheço seus medos e seus segredos mais bem guardados. Sei que visita a tia-avó quando está de folga, que adora passar o sábado em casa e que frequenta sozinha as sessões de cinema à meia-noite. Eu a acompanho à distância. Perco noites de sono observando a única janela de seu apartamento e pensando nela. As poucas horas que passamos juntos a cada semana são deliciosas, repletas de sutilezas, de palavras não ditas, de olhares carregados de sentido. Mas Vitória é escorregadia. Já estamos nessa há muito tempo, sem que haja qualquer evolução. Um passo, depois outro, então de volta ao início. Sinto que é o momento de avançar, de conquistar mais espaço. Minhas mãos suam, meu coração palpita. Mal vejo a hora. Desta vez, não tenho dúvidas de que será maravilhoso. Capítulo 1. Na esquina do prédio, Vitória parou um instante, pegou a aliança de latão no bolso da calça e a vestiu na mão direita, enquanto Arroz fazia o mesmo com a aliança dele. Ela olhou para cima até encontrar a placa amarela de aluga-se pendurada na janela do quarto andar. Havia 2 vasos de flores no parapeito e um adesivo grande colado no vidro, ilegível àquela distância. O prédio era antigo, com fachada pintada de bege e um bonito arco de mármore na entrada. Não foi difícil agendar, Arroz disse, com um sorriso cúmplice. Seguiram lado a lado pela calçada de pedras portuguesas, sem dar as mãos. O porteiro interfonou para o apartamento 407 e a subida deles foi autorizada. Saindo do elevador, Vitória e Arroz tomaram um corredor largo com tapete vermelho até a porta. Ela tocou a campainha, já escutando os sons lá dentro, um programa de TV infantil, alguém correndo pelo piso de madeira, a porta de um armário batendo e então o giro da chave. A mulher que abriu não devia ter mais do que 40 anos, mas parecia saída de uma guerra. Os cabelos presos num coque mal ajambrado, a blusa branca com manchas do que parecia ser molho de tomate, o rosto cansado. A Rosa a cumprimentou enquanto Vitória colocava estrategicamente as mãos nos bolsos, fazendo um gesto com a cabeça que tornava desnecessário outro cumprimento. Não era pessoal. Ela evitava ao máximo qualquer proximidade física. A anfitriã abriu passagem e disse para ficarem à vontade. Aquele era o momento de que Vitória mais gostava. O primeiro contato com o lugar, com os cheiros, com as cores, com os móveis, com os moradores. Um bombardeio de pequenas informações bastante reveladoras. A sala era ampla e bonita, com uma mesa redonda próxima à porta, pedaços de moldura recostados nos cantos, latas de tinta abertas, alguns quadros abstratos presos às paredes, diversos brinquedos espalhados pelo chão e um sofá preto onde um menino de cabelos loiros de uns 6 anos estava deitado, com os joelhos dobrados, assistindo a um desenho animado no tablet, o show da Luna. Se Vitória não estava enganada. O garoto não tirou os olhos da tela quando eles entraram. Vitória se aproximou da janela com a placa amarela para ver de perto o adesivo no vidro. Aqui mora gente feliz. Com 4 bonequinhos tipo palito de mãos dadas, papai, mamãe, um menino e uma menina. Era provável que a mulher fosse artista plástica, mas estava claro que, no momento, sua principal função era ser mãe. Bastava reparar nos bolsões sob os olhos, típicos de noites em claro. Devia ser casada com um homem que era tanto provedor quanto machista. Ele ganhava o dinheiro, ela carregava as crianças nas costas. Ao virar para a dona da casa, Vitória reparou que também era observada. Havia um incômodo no ar, advindo da sutil perturbação causada pela visita de estranhos. Noivos? A mulher perguntou, forçando simpatia. Isso, Arroz disse, mostrando a aliança. Vamos casar daqui a 3 meses. A gente mora aqui desde que casou. Mas meu marido foi transferido para Houston e vamos todos para lá. Bingo! Vitória pensou. A esposa obediente que acompanha o marido bem-sucedido ao redor do mundo. Fomos muito felizes aqui, a dona da casa continuou. A gente gosta tanto do apartamento que não vai se desfazer dele. A ideia é alugar para um casal legal e confiável. Somos nós, Arroz disse, e deu uma risada exagerada. Vitória tinha muita vontade de saber o que a mulher pensava deles. Naquele dia, vestia calça larga de pijama e um blusão azul marinho confortável, mas não deixará de colocar o lacinho que sempre usava nos cabelos curtos. Arroz tampouco tinha uma aparência das mais normais. Era magro e alto, com quase 2 metros, e tinha uma cabeleira preta e volumosa que, quando solta, passava dos ombros. Caminhava meio encurvado, com os braços longos e as mãos enormes jogados ao lado do corpo, como um gigante ossudo e deprimido. Vitória não sabia a idade exata dele. Devia ter uns 30 e tantos, mas se vestia como um adolescente rebelde, bermudas coloridas, camisetas com referências pop. A do dia estampava o pôster de Pulp Fiction, mas ela já vira outras de Laranja Mecânica, Breaking Bad, Queen, Iron Maiden, tênis de corrida e bonés com a aba para trás, escondendo o cabelo. Era bem provável que a mulher os enxergasse como um casal alternativo ou só esquisito. Aliás, meu nome é Márcia. Muito prazer. Felipe, Arroz disse. Bianca, Vitória disse.
Márcia os guiou pelo corredor até o restante da casa, enquanto fazia comentários sobre a vizinhança, o síndico e as comodidades daquela região de Botafogo, que se tornará um polo gastronômico nos últimos anos. No banheiro, o chuveiro gotejava, molhando o tapete. Márcia girou a torneira com raiva para fechá-la direito. Crianças, disse, com um suspiro, enlouquecem a gente às vezes. Sobre uma bancada de mármore, havia uma bagunça de vidros de perfume, loção pós-barba, pentes, sabonetes, uma caixa com esmaltes e um copo alto com 4 escovas de dente e uma pasta infantil. Vitória deixou que Márcia seguisse na frente e aproveitou para mexer no copo. Havia 2 escovas menores, uma do Buzz Lightyear e outra da Cinderela. Ambas estavam molhadas pelo uso recente. Ela pegou a pasta de dente, espremeu um pouco na palma da mão e lambeu. O gosto reconfortante de morango logo melhorou seu humor. O primeiro quarto no corredor era do casal. As portas dos armários estavam entreabertas, revelando roupas empilhadas. Havia uma guitarra recostada num canto, próxima à cabeceira oposta da cama bagunçada. Vitória sentiu o cheiro de amêndoa no ar, mas não identificou de onde vinha. Enquanto seguiam para o segundo quarto, uma menina de cabelos loiros passou correndo por eles, esbarrando em Arroz enquanto gritava alguma coisa para o irmão. Vocês querem ter filhos? Márcia perguntou. Vitória e Arroz se entreolharam. Sim, ele respondeu. É o plano para o ano que vem. São 2 quartos. Enquanto isso, vocês podem usar como escritório ou sala de TV. A mulher continuou falando sobre as vantagens do apartamento e as possibilidades de organização dos cômodos. Arroz interagia com ela, fazia perguntas como um cliente interessado. Era impressionante a facilidade que ele tinha de mentir. Para Vitória, era sempre mais difícil. Ela ficava vermelha e com os lábios trêmulos. Arroz entrará na vida dela de modo inusitado. Tinham se conhecido havia 2 anos pela internet, em um fórum de The Sims. Na época, Vitória já se tratava com o Dr. Max e as coisas estavam se ajeitando. Depois de meses de conversa online, ela aceitou encontrar Arroz numa lanchonete, incentivada pelo psiquiatra, que insistia na importância da formação de laços. Em pouco tempo, Arroz havia se tornado o melhor amigo de Vitória. Ela gostava do modo como ele ria, com os ombros abertos e jogando o queixo protuberante para cima e para baixo. Gostava de seu entusiasmo por bandas e filmes que ninguém conhecia. Também gostava do fato de saber pouco sobre ele, só que morava sozinho em Copacabana. Tinha se formado em enfermagem, mas trabalhava com tecnologia e suas grandes paixões eram jogos de tabuleiro e eletrônicos em geral. Vitória não conhecia outros amigos dele, não sabia de onde tirava dinheiro. Ela se desdobrava para pagar as contas do apartamento e da casa de repouso com seu salário de garçonete e a aposentadoria da tia-avó. Não tinha ideia do seu nome verdadeiro. Arroz já quisera contar, mas ela havia tapado os ouvidos. Toda vez que ele vinha com qualquer informação mais pessoal, Vitória fazia questão de mudar de assunto. Assim, ele também não podia perguntar sobre a vida dela. Para Vitória, aqueles encontros de domingo eram sempre divertidos. No início, ela fora resistente a conhecer o apartamento dele, mas acabará cedendo. Arroz preparava estrogonofe falso, só com champignon e creme de leite. Colocava rock inglês para tocar bem alto no modo aleatório e posicionava a lente do telescópio Greika na janela, de modo que pudessem ver a rua, a praça e os prédios do outro lado. Era como um jogo. Observavam domésticas limpando janelas, um jovem estudando saxofone, uma mulher diante do computador, gringos de pele vermelha se preparando para ir à praia e imaginavam como seria a vida deles. Vitória não sabia como a brincadeira havia evoluído nem se lembrava direito de quem tinha dado a ideia, mas a partir de algum momento eles decidiram observar a vida dos outros mais de perto. Arroz agendava visitas a apartamentos anunciados para alugar ou vender, mas só escolhia os que ainda estivessem ocupados. Enquanto passeava pelos cômodos, Vitória gostava de observar minúcias, um porta-joias lascado com uma bailarina na tampa, 2 malas de viagem deitadas no chão cheias de casacos, uma cristaleira com taças enfileiradas dentro, o estojo de um violoncelo. Ia juntando um detalhe aqui, registrando uma informação ali, pouco a pouco, construía o mosaico imaginário da família. Entendia seus mecanismos, seus orgulhos, suas conquistas e seus projetos. Era curioso presenciar histórias em andamento, rotinas interrompidas pela obrigação burocrática de mostrar o apartamento, a privacidade exposta como quadros num museu caótico de quartos, cozinha e banheiros. Era como se a vida normal daquelas pessoas fosse contagiante. A visita daquele domingo durou pouco mais de meia hora. Ao final, Arroz prometeu que entraria em contato, o que com certeza não faria. De volta à rua, os dois comentaram suas impressões. Ele também achará que a mulher parecia ter sido atropelada por um trator, mas nem lhe ocorrerá desconfiar do marido. Colocará todo o peso nas crianças e na arte. Talvez ela tenha passado a madrugada pintando, Arroz disse. Vitória, como sempre, fez com que ele falasse bastante durante o trajeto até o metrô para que não focasse sua atenção nela. Ainda que tivesse prática, preferia se garantir quando enfrentava longas distâncias em lugares abertos. Ao chegar à estação, Arroz sugeriu continuar a conversa num bar ali perto.
Ainda estava claro, e ela concordou. Pediram batata frita, o que havia de mais barato no cardápio. Arroz ficou entre beber caipirinha ou cerveja, e acabou escolhendo a segunda opção. Quer uma também, Vic? Não bebo, você sabe. Ah, só um pouquinho, vai. Por minha conta. Pra você relaxar. Ela odiava que ele insistisse. Já disse que não. Arroz deu de ombros e cruzou os braços enquanto o garçom enchia seu copo. Vitória teve uma vontade súbita de pular em cima dele, roubar a garrafa e beber tudo de uma vez só, mas se conteve. O amigo não tinha culpa, não sabia do problema dela com bebida. Vitória endireitou a coluna, ajeitou o lacinho nos cabelos e tentou pensar em outras coisas para evitar o som tentador do líquido enchendo o copo. A porção de batata frita chegou logo. De onde você tirou Bianca? Arroz perguntou. Do mesmo lugar de onde você tirou Felipe. Perguntei por que Bianca era o nome da minha mãe. Ela não queria entrar naquele terreno, então deu de ombros. Coincidência? É. Ele girou o copo na mão por alguns segundos, pensativo. Você pretende casar um dia, Vic? Claro que não. Ela disse na mesma hora, na defensiva. Nem pensar. Era um assunto complexo. Visitar o apartamento de uma desconhecida esgotada por causa dos 2 filhos, ainda que lindos, não era suficiente para que ela criasse ilusões. Vitória sabia bem como era ter uma família e, de repente, não ter mais nada. Sabia como era perder tudo num piscar de olhos. Não tinha forças para aquilo. Enquanto observava Arroz bebendo, mastigou uma batata frita, reprimindo a saliva que enchia sua boca. Não bebia havia tempo, mas ainda se sentia no limite, como se a abstinência tivesse começado no dia anterior. Na pior época, seus porres não eram de cerveja, e sim de catuaba, vodka e cachaça vagabundas. A lembrança do gosto adocicado e das dores de cabeça no dia seguinte lhe causou náuseas. Era hora de ir embora. Vou nessa, disse, ficando de pé. Pra casa. Vitória fez que sim com a cabeça. Ela morava num pequeno quarto e sala na Lapa. Gostava do lugar, mas por algum motivo tinha dificuldade de chamá-lo de casa. Vamos juntos, Arroz disse, virando a cerveja. Vou encontrar os amigos ali perto, no circo voador. Parecia uma desculpa esfarrapada, mas ela não podia recusar a companhia. Precisava ser maleável, compartimentar menos as áreas de sua vida, como o psiquiatra vivia dizendo. Pegaram juntos o metrô até a estação Cinelândia, conversando sobre séries de TV e inventando histórias sobre as pessoas no vagão. Passaram pelo cinema Odeon e seguiram até os Arcos da Lapa, parando em frente ao circo voador lotado, com barracas de comida e bebida, e cambistas oferecendo ingressos. Obrigada pela companhia, Vitória disse, esperando uma brecha no fluxo de carros para atravessar a Avenida Mendes Sá. Já vou indo. Arroz entrou na frente dela. Ele era mesmo muito alto. Observou-a em silêncio por um instante. Depois, olhou de relance as pessoas que passavam na direção da casa de shows, então voltou a olhar para ela. Poxa, Vic, você já foi tantas vezes lá em casa. Ele disse, num tom lamurioso. Nunca vai me convidar para conhecer seus esconderijos. Seu falso era indefeso e a voracidade de seu olhar a irritaram. Vitória cerrou os punhos e contou até 20 em silêncio, como o médico havia orientado. As unhas roídas pressionaram as palmas das mãos com força. Não quero. Ele deu um passo à frente e segurou o braço dela, aproximando o rosto. A gente tem uma conexão especial. Vic, o que falta para você entender isso? Por favor, para. Num gesto rápido, ele a puxou e suas bocas se tocaram. Vitória foi pega de surpresa. Durou apenas um segundo, mas o corpo dela fervilhava. Vitória desviou os olhos, percebendo sem querer a sombra de 2 garotos encapuzados do outro lado da rua pichando boquete em letras estilizadas num muro. Uma energia ruim a dominou, e uma dor que rasgava o cérebro e fazia seus lábios formigarem surgiu. Você é um monstro! Ela gritou, empurrando. Arroz tropeçou na calçada e caiu próximo a um mendigo que cochilava aos pés dos arcos. Vitória foi embora sem olhar para trás. Esbarrou em um grupo de jovens bêbados que zombaram de sua pressa e quase foi atropelada por um carro em alta velocidade quando atravessou o posto de gasolina na direção da rua Riachuelo, passando pelos muros grafitados, pelas ladeiras mal iluminadas e pelo cheiro de urina que emanava das esquinas imundas. Não conseguia raciocinar direito. Aquilo não era bom. Tinha que manter o controle, mas era impossível depois do que Arroz tinha feito. Pensou em ligar para o Dr. Max, mas logo desistiu. Tirou a aliança de latão e jogou em uma boca de lobo. Chegando ao apartamento, correu direto para o chuveiro, de roupa e tudo. Continuou se sentindo elétrica, apesar da água quente. Pegou o sabonete, escorada na parede, esfregou com força na pele. Sem conseguir se conter, chorou convulsivamente, torta sob o jato d'água, enquanto a espuma escorria por seu corpo e descia em espiral pelo ralo. Capítulo 2. A noite não foi tranquila. A menstruação chegará com força,
e as cólicas pareciam revirar o útero. Vitória se mexeu de um lado para o outro na cama e levantou 5 vezes durante a madrugada para ir ao banheiro, beber água ou caminhar pela casa. Quando conseguiu dormir, teve um pesadelo em que era observada por 1000 olhos. Acordou gritando, suando frio, com uma pressão esquisita ao redor do pescoço, como se houvesse algo travado em sua garganta. Quando amanheceu, encontrou no celular uma infinidade de mensagens de arroz pedindo desculpas. Ela não estava a fim de falar com ele nem com ninguém. Cogitou faltar à sessão, mas sabia que poderia piorar a situação e estragar a semana que só estava começando. Sentada na privada, tirou o absorvente, evitando encarar os coágulos. Tomou um banho rápido e, enquanto se vestia, olhou sem querer o espelho, o que só fez aumentar seu mal-estar. Não gostava nem um pouco de sua aparência. Os olhos azuis sustentados por bolsões de pele acumulada em um rosto quadrado com maxilar largo. Os óculos de armação grossa faziam com que se sentisse ainda menos feminina. Era branca demais, vivia cheia de vermelhidões pelo corpo, e seus 48 quilos distribuídos em 1,65 m a deixavam com uma aparência esquelética. Isso sem falar no resto. Diante da pia, realizou seu ritual diário de envenenamento. Clordiazepóxido, 50 mg, quetiapina, 50 mg, ácido valproico, 750 mg, venlafaxina, 50 mg, risperidona, 1 mg. A poção mágica do Dr. Máximo engoliu tudo com um copo d'água. Vitória pegou o celular, a mochila jeans e a bu, que estava sobre a cama, e foi para a cozinha. O relógio do micro-ondas confirmou seu atraso. Ela engoliu um copo de leite e colocou 2 bananas escuras na mochila, para comer no intervalo do trabalho. Deu um beijo em Abu, deixou sóbrio o aparador da entrada, bateu a porta e se apoiou no corrimão para descer os 4 lances de escada o mais rápido que podia. A maioria dos prédios naquela região não contava com elevador ou porteiro, mas isso também tinha suas vantagens. As chances de cruzar com alguém eram menores. Os vizinhos eram quietos e solitários, ocupados com a própria vida. Vitória sabia que em seu andar moravam um senhor cego, 2 irmãs de Goiânia, 3 prostitutas de diferentes faixas etárias que atendiam no motel com letreiro em neon da esquina e um garoto de programa que certa vez lhe pedirá um liquidificador emprestado. Era uma segunda-feira nublada. Ela resolveu tomar um caminho mais longo, ainda que estivesse atrasada, só para não passar pelo lugar de onde tinha fugido de arroz na noite anterior. Avançou de cabeça baixa pelo canto da rua do Lavradio, evitando a calçada invadida por um mar fedorento de executivos suados, mulheres com bolsas enormes e camelôs gritando a plenos pulmões como trovadores da Idade Média. Não entendia pessoas que gostavam de fazer barulho. Na verdade, tinha até certo medo delas, e com o medo vinha a irritação. Era como um círculo vicioso. Mesmo com pressa, levou 20 minutos para chegar a pé ao consultório. O Dr. Max passará a fazer parte da rotina de Vitória havia 3 anos. O Dr. João Carlos, psiquiatra que a tratava desde a infância, havia morrido num acidente de carro, e o luto só fizera com que ela afundasse ainda mais na merda. Vitória perderá o emprego no restaurante onde trabalhava como bartender. O dono percebeu que as garrafas de vodka estavam indo rápido demais e não tardou a descobrir que ela virava 2 doses a cada uma que servia. Os dias eram contados de ressaca em ressaca. Vitória não sabia onde estaria se o Dr. Max não tivesse aparecido. Certa noite, naquele período obscuro, ela chegou em sua antiga kitnet no bairro Santo Cristo e decidiu que precisava de um copo de leite quente. Colocou a panela no fogo, mas acabou pegando no sono no sofá antes de tirá-la. Não acordou nem mesmo quando uma fagulha alcançou a capa do fogão, derretendo o plástico e se espalhando depressa. Antes que fosse tarde demais, um vizinho percebeu o cheiro de queimado e chamou os bombeiros. Dias depois, quando Vitória ainda estava no hospital, o Dr. Max ligou. Um resto de autopreservação fez com que ela atendesse e aceitasse encontrá-lo no McDonald's do Largo da Carioca. Seu caso me interessa muito, ele havia dito, sem preâmbulos. Tenho me dedicado a analisar o impacto dos traumas de infância na saúde mental e física do adulto. Para ser honesto, não é algo inédito. Existem milhares de casos de crianças abusadas ou maltratadas que desenvolveram transtornos como bipolaridade, depressão, alcoolismo. Há estudos completos sobre o assunto, inclusive. Mas não pretendo inventar a roda, só quero conhecer melhor os mecanismos operando. Longe de mim menosprezar a experiência traumática de outras crianças, mas me especializei em casos mais extremos. Crianças envolvidas em grandes tragédias, submetidas a altas doses de violência física ou psíquica. Atualmente, recebo no meu consultório o Lourenço, filho do vampiro de Caxias, e o Samuel, do Lido. Você deve se lembrar deles. Claro que ela lembrava. As 2 histórias com frequência eram associadas ao passado dela em matérias jornalísticas. Em 2005, o Fantástico fizeram uma reportagem especial destacando padrões entre os 3 casos, com tabelas multicoloridas. O vampiro de Caxias era um assassino em série que havia agido em bairros do subúrbio carioca no início dos anos 1990. O sujeito degolava mulheres e sumia com a cabeça delas.
Depois de 5 anos de investigação e de terror entre a população, a polícia chegou ao criminoso, um mecânico de 40 anos, viúvo, que vivia com o filho em uma casa humilde em Duque de Caxias. Ele realizava rituais satânicos nos fundos, bebendo o sangue das vítimas e pregando seus globos oculares em imagens profanas. Na garagem, a polícia encontrou mais de 20 cabeças apodrecidas dispostas lado a lado, como uma espécie de santuário. Na época, os jornais afirmaram que o criminoso obrigava o filho de 10 anos a participar dos rituais. Vitória tivera vontade de perguntar ao psiquiatra se o menino bebia mesmo o sangue das vítimas junto com o pai, mas se controlara. O caso do Lido era posterior ao dela. Havia estourado em abril de 2000. O bebê de uma moradora de rua fora adotado de modo ilegal por um casal de idosos de classe média que vivia em um apartamento na Praça do Lido, em Copacabana. Os velhos tratavam o garoto, Samuel, como um animal, alimentando com ração, obrigando-o a urinar e defecar em folhas de jornal na área de serviço e fazendo-o dormir numa casinha, com 2 pincheiros em miniatura e um chihuahua. O garoto engatinhava de coleira e apanhava. Quando a polícia entrou no apartamento, depois de uma denúncia dos vizinhos, encontrou Samuel, então com 11 anos, encolhido em um canto, tremendo e latindo sem parar. Ele não sabia andar sobre 2 pernas ou falar. Não se enxergava como ser humano. Sei que sou a melhor pessoa para cuidar de você, Vitória, o Dr. Max havia dito. E não vou te cobrar nada. Preciso de você tanto quanto precisa de mim. Se ele tratava de Lourenço, o menino que bebia sangue, e de Samuel, o garoto cão, talvez pudesse mesmo fazer algo por ela. Vitória gostara da objetividade do médico, que não apelara para promessas vazias ou chantagens emocionais. Na semana seguinte, começaram as sessões diárias. 1 ano depois, elas passaram a se restringir às segundas, quintas e sextas. Aceitar o tratamento tinha sido a melhor decisão da vida de Vitória. O consultório ficava no 18º andar de um prédio comercial, na Rua do Ouvidor. Às 7h30 em ponto, ela tocou a campainha e começou sua contagem mental. O médico apareceu no olho mágico e girou o trinco quando Vitória estava no número 11. Que bom te ver, Vic, ele disse, caloroso como sempre. Depois do que havia acontecido no dia anterior, ela não tinha vontade de encostar em quem quer que fosse. Cruzou os braços e passou direto, sentando-se na poltrona mais perto dos janelões, abraçada a mochila no colo. O Dr. Max a acompanhou com os olhos, fechando a porta sem dizer nada. Era um sujeito alto, forte, de pele morena e tão lisa que parecia resultado de cirurgias plásticas. Cultivava uma barba grisalha e uma cabeleira volumosa, também grisalha, com fios longos e brilhantes. Sempre vestia roupas claras. Naquele dia, uma calça de brim cinza e camisa branca que dava forma aos ombros largos. Sua imagem austera confortava Vitória, e ela teve a certeza de que tinha feito bem em não faltar à sessão. Sem lacinho hoje? Ele perguntou, cruzando as pernas. Vitória levou a mão aos cabelos. Merda! Saíra tão transtornada que havia esquecido. Ajeitou uma mecha e desceu o braço devagar, tentando disfarçar a surpresa. Resolvi mudar. Era uma mentira descarada, mas ele não ia contradizê-la. Mudar é sempre bom. E as segundas-feiras são ótimas para isso. Melhores do que as sextas, sem dúvida. Além dos cabelos grisalhos, o Dr. Max tinha um senso de humor antigo, ainda que devesse estar entre os 35 e 40 anos. Ele pegou a caderneta da mesinha ao lado e a pousou sobre as pernas, deixando a caneta a postos. Você parece irritada. Aconteceu alguma coisa. Nada de anormal. Um silêncio impertinente preencheu a sala. O psiquiatra sabia que Vitória continuava a mentir, e os olhos pretos dele zigue-zagueando pelo rosto dela mostravam isso. Com o tempo, Vitória também havia aprendido um pouco sobre linguagem corporal e ganhará maior consciência sobre seus gestos. Contudo, por mais que tentasse se controlar, às vezes era impossível não roer as unhas, encolher os ombros ou retesar a boca. Todos os detalhes a denunciavam. Ela endireitou a coluna e manteve as pernas juntas, como uma aluna bem comportada. Buscou fixar os olhos agitados em algum ponto na altura da camisa branca do Dr. Máximo. Um fiapo escapava do botão pouco abaixo do colarinho. Aquela pequena desordem a incomodou ainda mais. O psiquiatra não diria nada até que Vitória decidisse falar. O comando da conversa era dela, e não havia por que esconder do médico o que acontecerá no dia anterior. Afinal, era para aquele tipo de coisa que estavam ali. Com os lábios crispados, Vitória confessou que tinha encontrado a Rose e visitado outro apartamento ocupado, como costumavam fazer aos domingos. Mesmo que o médico nunca tivesse feito nenhum comentário sobre o assunto, ela sabia que ele a julgava e tirava conclusões a partir do hábito. De qualquer maneira, acabou contando que a Rosa a acompanhará até a Lapa e, na hora da despedida, forçaram um beijo. Procurou falar de modo calmo, pausado, sem revelar toda a raiva que a invadia. O Dr. Max vivia dizendo que era importante aprender a controlar as emoções. E como você se sentiu? Ele quis saber. Vitória soltou um suspiro. Não acho que tenha exagerado. Ele é que foi um babaca. Está irritada com a atitude dele ou com o que ela representa.
Como assim? O Dr. Max mantinha a expressão indiscernível. Não tenho por que defender seu amigo, Vic. Sem dúvida. Foi errado ele te beijar à força. Muito errado. O psiquiatra deixou a caneta sobre a mesinha, como se não precisasse anotar mais nada. Mas despertar o interesse de um homem, isso por si só incomoda você. Não quero despertar nada em ninguém. Infelizmente, não depende de você. É natural que as pessoas se interessem umas pelas outras. Vitória não achava que o fato de Arroz ter se declarado tinha muito a ver com ela. Pensava a mesma coisa dos homens que olhavam para seus seios pequenos sob a blusa do uniforme ou lançavam cantadas enquanto ela lhe servia cappuccinos e crepes. Paqueravam qualquer uma que vissem pela frente. Nem sei como conversar com um homem. Você conversa comigo há anos, Vic. Ela levantou o rosto, passando as mãos suadas na calça. Não enxergava o Dr. Max como homem, mas como médico. Eram coisas bem diferentes. Bom, é importante deixar claro que não há motivo para que as pessoas não se interessem por você. Ele continuou, baixando a voz. Não estou pronta para me envolver com ninguém. Não estou pronta nem para fazer amigos. O Dr. Max recuou, recostando-se no espaldar da poltrona. Entrelaçou as mãos diante da barriga e olhou de relance para o caderninho, hesitando em pegá-lo novamente. A sala estava mais fria, e os pelos dos braços de Vitória se eriçaram. Ela torceu para que a sessão já estivesse no fim. E a moça que trabalha no café com você? O psiquiatra perguntou. Margot, você me disse que ela foi legal com você uma vez. Vitória deu de ombros. Margot era pouco mais velha do que ela, devia ter uns 26, e trabalhava atrás do balcão, controlando os pedidos que saíam da cozinha e entregando bandejas às garçonetes. Era morena, tinha cabelos longos e sorriso largo. Certa noite, em meio a uma tempestade de verão, Vitória aceitara uma carona dela até seu prédio. No trajeto de pouco menos de 15 minutos, Margot havia contado sua vida amorosa inteira, incluindo detalhes sobre diversos namorados, o desempenho de cada um na cama e a melhor maneira de ter prazer com o sexo anal. Margot dera até dicas para convencer um cara a aceitar homenagem com outro. Vitória se mantivera em silêncio. Ela imaginava como seria ter uma amiga, e a ideia a perturbava em todos os aspectos. Amigas contam tudo umas às outras, acontecimentos, sentimentos, desejos e uma infinidade de coisas que Vitória não tinha a intenção de compartilhar com ninguém. Além disso, a alegria e o carinho de Margot eram excessivos. Ela era feliz demais. Melhor não. E o escritor que vai ao café de vez em quando? O psiquiatra perguntou. Você já me falou dele algumas vezes. Parece simpático e gosta das mesmas músicas que você. Sobre o que eu conversaria com ele. Mortes e minha vida de merdas. Você não precisa ter vergonha da sua história. O cara vai sair correndo na mesma hora. Sou só mais uma garçonete que ele paquera. E daí se for isso? Vocês não precisam terminar a noite na cama. Foi difícil conhecer o Arroz, não foi? E isso já tem o quê? Mais de um ano. Talvez seja a hora de se aproximar de outras pessoas, vencer o medo. Ela se irritou. Só podia ser provocação. Não tenho medo. Nunca foi uma questão de medo. O psiquiatra esperou que continuasse, mas Vitória se calou. Outra mentira. Ela olhou o relógio de pulso. Já haviam passado 2 minutos do horário do término da sessão. Ela levantou aliviada, já colocando a mochila nas costas. Antes de ir, lembra que eu gravava nossas sessões no começo? Claro. Por quê? O Dr. Max ficou de pé e foi até um móvel. Abriu a terceira gaveta e passou os dedos longos por uma série de pequenos cassetes organizados por data. Ela sempre achará antiquado que o psiquiatra usasse um gravador em vez do celular, mas nunca dissera nada a respeito. Combinava com o estilo dele. Depois de alguns minutos, o Dr. Max encontrou a fita que estava procurando e sacudiu-a no ar. Esta aqui é da primeira consulta. Se importa que eu toque. Tenho que ir pro trabalho. Só o finalzinho. Acho importante que você se escute. Não vai demorar. Ele pegou um gravador na gaveta e colocou a fita. Passou a gravação para a frente, parando algumas vezes para ver se já estava no ponto certo. Vitória ouviu trechos de frases e perguntas entrecortadas. Voltou a se sentar, fechando os olhos e apoiando os braços na poltrona. Era como ser transportada ao passado. A gravação tinha poucos anos, mas a sensação era de que se tratava de outra pessoa. Aos 21, sua voz ainda era fina e hesitante como a de uma criança, e o álcool embaralhava o ritmo das palavras. O psiquiatra finalmente encontrou o que queria. Sua voz potente se elevou na gravação, pontuada por ranhuras de som. Por que acha que as pessoas fazem sexo, Vic? Houve 15 segundos de silêncio na gravação. Então veio a resposta, numa voz inebriada. Para sentir dor. Capítulo 3. Sentada em uma das mesas externas do bar amarelinho, na praça da Cinelândia, Vitória já estava arrependida. O sujeito do outro lado da mesa mantinha os olhos fixos no cardápio,
enquanto ela amassava um guardanapo sob as pernas e se perguntava como tinha ido parar ali. Uma série de equívocos, sentimentos confusos e talvez algum alinhamento inédito dos astros tinham feito com que ela aceitasse o convite de Jorge para sair depois do expediente. Até então, ele não significava nada para ela. Era apenas um desconhecido que frequentava o café quase todos os dias. Jorge chegava cedo, escolhia sempre a mesma mesa de canto, próximo aos janelões e à tomada onde ligava seu laptop, e passava horas digitando e ouvindo playlists New Wave no Spotify. Toda vez que ela se aproximava para servir mais café ou oferecer salgados recém-saídos do forno, ele minimizava o arquivo de Word, baixava o headphone para a nuca e começava uma conversa aleatória com ela. Era provável que fosse apenas um roteirista frustrado ou um cara que ganhava a vida postando baboseira em redes sociais. Pagava sempre em dinheiro, por isso ela não sabia seu nome e o chamava apenas de o escritor quando se referia a ele mentalmente. Agora, sabia que era Jorge. O garçom se aproximou para saber se já estavam prontos para fazer o pedido. Não estou com fome, Vitória disse. Segundas-feiras eram os dias mais cheios no Café Moura. Ela trabalhava da manhã até o fim da tarde, e no intervalo havia engolido depressa um risole e as 2 bananas da mochila. Mastigara tão depressa que se sentia empanturrada. Você vai comer? Estou sem fome também. Jorge apoiou os cotovelos na mesa. Quer uma cerveja? Não bebo, mas pede para você. O que você quer? Uma coca? Ótimo. Um porre de coca para mim também. Jorge soltou uma risadinha e devolveu o cardápio ao garçom. Fiquei feliz que você aceitou meu convite. Vitória baixou os olhos e conteve o impulso de roer as unhas. Seus dedos estavam quase em carne viva. Antes que o silêncio se instalasse, ela perguntou o que ele fazia todos os dias no café. Sabia que era assim que as pessoas comuns conversavam. Enquanto carregava bandejas entre as mesas, havia escutado fatias de conversa, negócios sendo fechados, reencontros de velhos amigos e declarações de amor mal-sucedidas. Com sorte, a noite terminaria antes que ele tivesse tempo de perguntar qualquer coisa sobre ela. Jorge não se incomodou em abrir a própria vida. Pelo contrário, falou pelos cotovelos, atropelando palavras e gesticulando muito, enquanto seu corpo escorregava pela cadeira. Vitória via sua boca se mover depressa, mas não prestava atenção. O bar estava cheio, e o cheiro de cerveja velha a deixava entre o enjoo e a tentação. O burburinho fazia crescer a sensação de que todos olhavam para ela. O encontro mal tinha começado e já estava dando errado. Tudo o que Vitória queria era estar deitada no sofá, com a Bu nos braços, vendo um desenho animado na televisão. Quando Jorge foi ao banheiro, ela cogitou levantar e ir embora sem dizer nada. O garçom trouxe as latinhas de refrigerante e 2 copos com gelo e limão. Jorge se serviu enquanto continuava com sua ladainha. Dava para ver que ele não era muito habilidoso em primeiros encontros. Não que Vitória entendesse do assunto, mas reconhecia os sinais. Ela acabou concluindo que havia aceitado o convite por uma espécie de vingança mesquinha pelo que a Rosa havia feito. Sentiu-se ainda pior. Ei, você está me escutando? Ele perguntou, com o copo cheio estendido. Vitória ergueu o copo também, no automático. A que vamos brindar? Jorge quis saber. Ela pensou por um instante. Ao David Bowie. Que? Você não gosta de Bowie? Vitória perguntou. Gosto, mas... Por que ele? Porque também gosto. É algo de que nós dois gostamos. Ela bebeu o copo todo e se serviu novamente, esvaziando a latinha. Coca-Cola a ajudava a ficar desperta. Não queria parecer alheia à conversa com Jorge ou desinteressada. Continua falando de você, Vitória pediu. Onde eu parei? Ele perguntou, mas logo lembrou. Em Londres. Eu tinha 29 anos. O tal retorno de Saturno. Dizem que a gente muda muito nessa fase. Fui para Londres na cara e na coragem. Era peixe com batata frita todo dia. Morava numa república zoada, longe pra cacete, um inferno, mas também um paraíso. Minha ideia era melhorar o inglês, viver de escrever peças de teatro e contos para revistas. Acabei conseguindo um trabalho numa livraria local, juntei alguma grana, mas no fim das contas nada deu certo. E o frio não era para mim. Vitória percebeu que havia algo ali. Nada deu certo. Acabei conhecendo uma inglesa. Ele começou a bater o pé direito num movimento sutil, mas revelador. Alison. Ela era artista plástica, linda, animada. A gente se apaixonou. Ou pelo menos eu me apaixonei. Morei com ela por um tempo. Me concentrei mais no trabalho. Até comecei a escrever um livro. Vitória também tinha vontade de escrever um livro. Já havia rascunhado alguns inícios, mas sempre se perdia no enredo ou se frustrava com as personagens muito parecidas com ela. Depois de algum tempo, jogava tudo fora. Aí ela me trocou por um iraniano que conheceu numa exposição pouco antes de a gente completar 4 anos. Ele continuou. E você voltou pro Brasil. É. Ele terminou a Coca-Cola e fez sinal ao garçom pedindo outra. O assunto ainda o machucava. Era evidente. Em certo sentido, Jorge era a exata imagem do escritor conturbado.
Cabelos meio desgrenhados, óculos de armação grossa, barba por fazer e camisa com a manga dobrada até a altura do cotovelo. Ao mesmo tempo, havia algo novo nele. Uma entrega infantil que não era comum em artistas ou intelectuais, em geral tão blasés e inacessíveis. Jorge não tinha problema em responder a nenhuma pergunta, contava tudo em detalhes, como se já fossem íntimos e não precisassem guardar segredos. Às vezes, faço uns freelas de tradução de manuais. Ele disse, entendo tudo de instalação de válvulas de banheiro, se você precisar. Mas resolvi tirar 2 anos sabáticos para terminar de escrever meu romance com a grana que economizei. O tempo e o dinheiro já estão quase acabando, e ainda falta muito para terminar o livro. Sei lá o que vai ser, mas tenho que arriscar. É tudo ou nada. Ela gostava do ritmo da fala dele, acelerado, cheio de informações, como se temesse deixar algum detalhe de fora. Quando havia uma pausa no jogo de palavras, não soava como defesa, mas como autocomiseração. Eram detalhes, coisas que em geral a irritariam, mas que em Jorge soavam autênticas. Ele era fácil de ler, um sujeito normal, com problemas de gente normal, que enxergava sua própria vida como uma tragédia grega, ainda que não fizesse a menor ideia do que era ser um fudido de verdade. O desejo de sumir dali diminuiu. Vitória se sentiu tão relaxada que abriu a boca num bocejo. Eu sei, Jorge disse, com um sorriso. Minha vida dá sono. Ele era bom em piadinhas autodepreciativas. Vitória pensou que talvez fosse depressivo. Desculpa, não é nada disso. É que eu estou exausta. Ela franziu os olhos numa expressão cansada. Como você foi parar no café em que eu trabalho? Eu tinha que te conhecer. Ué, estava escrito. Não, sério. É legal trabalhar num lugar com vitrine. Ver as pessoas passando na rua, imaginar de onde elas vêm, para onde vão. Vitória quis falar da brincadeira que fazia com arroz, mas preferiu não misturar os dois universos. E é importante ter um motivo para me vestir. Ele continuou. Moro sozinho. Dá preguiça de tirar o pijama em casa, e o trabalho não rende. Escolhi o Café Moura por acaso. E você trabalhar lá tornou tudo melhor e mais bonito. E por que sempre paga em dinheiro? A pergunta o pegou de surpresa. Você é observadora, hein? Não confio em cartão de crédito. A gente gasta sem perceber. É mais ou menos o motivo pelo qual não entro mais nas redes sociais. Tempo é dinheiro. O sorriso dele era honesto. Ela sabia reconhecer quando via. Jorge não era exatamente um homem bonito, mas sua pele morena combinava com a densa cabeleira preta, e o modo como apertava os olhos ao falar era simpático. Também não tenho perfil em redes sociais. Nunca tive, Vitória disse. Mas meus motivos são outros, pensou em seguida. Então você também é meio esquisita. Ele riu e enfiou a mão no bolso, de onde tirou um celular velho da Nokia. Esse tijolo só serve para ligar e mandar mensagem. Quando veem isso, as pessoas me encaram como se eu fosse de outro planeta. Qual é a história do livro que você está escrevendo? Ela perguntou. Preciso responder essa? Pode me levar algemado, se quiser. Não precisa, ela disse. E o silêncio que se estendeu a fez compreender que a hora de ir embora estava chegando. A cólica voltava com toda a força. Acho que preciso ir. Uai já. Jorge simulou folhear papéis imaginários em suas mãos. Nem comecei meu interrogatório, mocinha. Sem interrogatório hoje, mocinho. Mas qual é a pressa? Seus pais ficam bravos se você chega tarde em casa. Não tenho pais. Vitória fechou as mãos com força. Ergueu a cabeça e fixou os olhos em Jorge. Queria ver sua reação. Eles morreram faz tempo. Nossa, sério, eu sinto muito. Jorge desviou os olhos para os sachês de açúcar sobre a mesa. Na verdade, Vitória tinha sentido um prazer inconfessável ao jogar problemas reais em cima de Jorge. O que era a história dele comparada ao que tinha acontecido com ela? Então prosseguiu. Meus pais eram donos de uma escola de bairro na Ilha do Governador. Um dia, um garoto entrou em casa e matou os dois com um facão. Além do meu irmão. Depois pichou a cara de todo mundo com tinta preta. Pichou? É pichou. Jorge colocou as mãos sobre a mesa, agarrando o tampo como quem segura a trava de segurança em um carrinho de montanha-russa. Só eu sobrei, Vitória concluiu. O garoto foi preso. Na mesma noite. Chamava Santiago. Estudava na escola dos meus pais. Tinha 17 anos e fazia parte de uma turminha meio delinquente. Ficou conhecido na imprensa como pichador. Quantos anos você tinha? 4. Não lembro muita coisa. Que história? Jorge disse, um pouco constrangido. Sou a órfã da família Bravo. Você deve ter ouvido falar. É um caso famoso, tipo da família von Richthofen. É mais antigo, de 98, mas a imprensa também fez a festa. O diretor, a professora de matemática e o filho deles, todos assassinados em casa por um aluno. Desculpa, eu não sabia. Parece que nem todo mundo lida bem com esses assuntos. Dr. Max, ela pensou. Jorge a estudava como se dissecasse um animal na aula de anatomia. Mesmo que tentasse disfarçar, dava para ver que estava perturbado.
Por que o garoto fez isso? Ele perguntou. Quero dizer, entrar na sua casa. Vitória deu de ombros. Eu era pequena. Me mantiveram longe da confusão toda. Você nunca foi atrás. Pra quê? Já aconteceu. Durante a infância e a adolescência, ela havia conversado exaustivamente com o doutor João Carlos sobre o assunto. Não tinha dúvidas de que o melhor era seguir em frente. Àquela altura, contar sua história em voz alta era como revelar o passado de um desconhecido ou comentar uma desgraça vista na televisão. Vitória não se sentia mais conectada. Onde você estava quando aconteceu? Em casa. A casa que o assassino invadiu. É. Então você viu tudo. Santiago matar minha família e pichar o rosto deles de preto? É. Vi. Vitória suspirou e abriu um sorriso curto, aquele atrás do qual o Dr. Max dizia que ela se escondia do mundo. Era inevitável. Quando percebia, já estava reganhando a boca, com as bochechas doloridas e as narinas comprimidas. Sabia qual era a dúvida que passava pela cabeça de Jorge naquele momento. Era como se estivesse escrita em letras garrafais em sua testa. Vitória se fazia a mesma pergunta havia 20 anos. Por quê? Por que o assassino não foi até o fim? Por que matou toda a minha família e me deixou viva? Jorge encontrou uma abordagem menos direta. Ele não te machucou? Não aconteceu nada comigo. Vitória mentiu. Havia limites que não queria ultrapassar. Mastigou o gelo que restava no copo, percebendo um leve resquício da rodela de limão. Vamos pedir a conta? Claro, claro. Os dois ficaram em silêncio até que o garçom levasse a nota. Bom, minha vida pelo menos não dá sono. Ela brincou ao se despedir. Adorei te conhecer melhor, Vitória. Jorge disse. E sinto muito mesmo. Ele tocou o braço dela de leve, mas Vitória não se esquivou. Ficaram em contato por alguns segundos, antes que Jorge se afastasse na direção do metrô. Ela o observou descendo as escadas da estação sem olhar para trás. Tinha certeza de que ele desapareceria de sua vida para sempre, desistiria do Café Moura e escolheria outro lugar onde trabalhar em seu romance. Dali a alguns meses, contaria aos amigos entre risadas sobre a maluca que tinha conhecido e de quem havia escapado por pouco. Apesar de tudo, ela estava alegre. Gostava da visão da Cinelândia à noite, com o teatro municipal iluminado, pombos alçando voos e músicos pedindo trocados. Colocou os fones de ouvido. A rua não estava tão cheia àquela hora e os ambulantes já tinham ido embora, de modo que fez a maior parte do trajeto pela calçada, evitando as esquinas escuras e atenta aos pivetes, cada vez mais frequentes naquela região. A noite havia sido melhor do que imaginara. Jorge era agradável, ainda que guardasse certo ressentimento em relação ao mundo. Durante a conversa, não tinha sido agressivo como o arroz. Não perguntara por que ela não ia beber, não enveredara por perguntas inconvenientes nem fizera questão de levá-la em casa num cavalheirismo despropositado. Talvez por isso ela tivesse se sentido tão à vontade para contar tudo a ele. Só agora se dava conta de que tinha revelado àquele desconhecido um passado que jamais mencionara a arroz em anos de amizade. Ao chegar em casa, foi direto para o quarto, sentou-se na cama e desceu a calça enquanto cantarolava Killer Queen. Estava cansada demais para tomar banho e decidiu deixar para o dia seguinte. Aquela hora, Jorge devia estar vendo tudo o que havia sobre a vida dela no Google, fotos do local do crime, vídeos com depoimentos de vizinhos, reportagens especiais. Ela não se importava. Tinha sido bom falar livremente sobre o assunto. E não era como se tivesse despejado tudo nele. Havia coisas que guardava só para si, coisas que ninguém sabia, nem o doutor Máximo. Os jornais não haviam noticiado na época e ela praticara bastante ao longo dos anos para que ninguém percebesse. Já na cama, Vitória retirou a prótese da perna esquerda, encaixada pouco abaixo do joelho, recostou-a no canto ao lado da cabeceira e se deitou para dormir, pensando em Jorge e nas sutilezas que a tinham feito gostar tanto dele. Capítulo 4. Uma colher, outra colher, e mais outra. Vitória observava a tia Emília comer. Recostada à cama, a velhinha espremia os lábios murchos e saboreava o iogurte contra o céu da boca antes de engolir. Então levantava os olhos para a sobrinha neta com um sorriso cúmplice, como se estivessem cometendo um crime federal. Vez ou outra, um filete escorria pelo queixo e caía sobre a camisola puída, mas ela não se abalava. Tem mais? Perguntou ao terminar. Vitória fez que sim. Retirou outro pote da mochila e levantou o lacre com a unha roída. Você é tão boa para mim, minha filha, tia Emília comemorou. Levou as mãos aos cabelos ralos, arrumando-os por hábito. Então pegou o pote e voltou a comer em silêncio, lambendo a colher. Vê-la serena daquele jeito, extraindo o tamanho prazer de um iogurte de morango comprado no mercado da esquina, animava Vitória. Depois de tudo, visitá-la às quartas-feiras, seu dia de folga no café, era o mínimo que podia fazer. Na noite em que o pichador invadira sua casa, ela ligou para a tia-avó pedindo socorro. Tia Emília chegou em poucos minutos, morava a apenas 3 quadras,
e encontrou a sobrinha neta desmaiada e coberta de sangue no sofá. Diante do caos, mostrou-se forte. Protegeu Vitória quando jornalistas ofereceram um bom dinheiro para estampar entrevistas e fotos da criança assustada na primeira página. Nunca aceitou nenhum tostão dos abutres. Ela acompanhou Vitória nos meses de hospital, levou-a para casa e cuidou dela, tendo ainda que lidar com uma crise financeira que culminou alguns meses depois na venda da escola. O lugar virou uma filial da Blockbuster e, mais tarde, uma igreja universal. A casa onde tudo acontecerá ficou anos à venda, até que alguém da vizinhança a arrematasse por um valor pouco acima do risível. O acidente, banal, na sala de casa, aconteceu em 2014. Tia Emília regava as plantas da janela, desatenta, quando tropeçou no tapete. Fraturou a bacia e o fêmur na queda. Vitória encontrou a tia-avó ainda desmaiada ao chegar do trabalho e chamou depressa uma ambulância. Após uma cirurgia delicada, o médico informou que tia Emília teria que andar de muletas por algum tempo. Caso melhorasse, passaria a usar bengala em alguns meses. Mas nada mais seria igual. Ela esteve bem perto de perder a tia-avó. Deparou com a horrível sensação de estar sozinha no mundo. Vitória antecipou as férias no trabalho para ficar em casa cuidando da tia-avó. Logo ficou claro para as duas que tinham um problema. Vitória precisava voltar, ou perderia o emprego. Foi tia Emília quem sugeriu a mudança para uma casa de repouso. A ideia pareceu absurda a Vitória. A inversão de papéis era natural. Tia Emília havia cuidado dela a vida inteira. Agora ela tinha que retribuir. Quando a tia-avó insistiu e se internou por conta própria numa casa de repouso no Flamengo, Vitória reagiu mal. Sentindo-se abandonada, deixou de ir ao psiquiatra. Sem o acompanhamento do doutor João Carlos e da tia-avó, começou a beber cada vez mais, no trabalho e noite adentro, nos depósitos da Lapa. Perdeu o emprego e continuou a beber, até que acordou deitada na calçada sob o sol inclemente do meio-dia, com a pele queimada e os ossos doendo. As pessoas que passavam achavam que era uma moradora de rua. Foi levada direto ao hospital, com insolação e desidratada. Uma vez liberada, já estava bebendo de novo. Tanto tempo depois, Vitória ainda sentia que era injusto tia Emília morar naquele lugar sufocante, com corredores estreitos, cheiro forte de água de colônia, programas de auditório passando o dia todo na televisão pequena e sopa sem gosto para o jantar. Os idosos senis gemendo dos quartos ou gritando palavras delirantes a incomodavam terrivelmente. Mas a vida não tinha nada a ver com justiça, e ela aprenderá aquilo bem cedo. Enquanto a tia-avó terminava de comer, Vitória se levantou da cadeira e se aninhou a ela na cama, segurando seu corpo magro como se fosse um travesseiro. Aquele momento de intimidade entre as duas lhe fazia muito bem. Era a maior proximidade que conseguia ter com outra pessoa. Gostava da textura das mãos da tia-avó, da pele fina, quase transparente, com veias roxas saltadas. Tia Emília tinha as costas repletas de manchas da velhice e usava um aparelho de surdez, que buscava esconder com os finos cabelos prateados. Você está diferente, a senhora disse, encarando-a com um sorriso. Eu? Não. Vitória desviou o olhar. Enfiou o rosto no colo dela, sentindo seu perfume pós-banho. Conheceu alguém? Tia Emília quis saber. Continuava perspicaz e direta. Acho que tem um novo amigo. Ele é bonito. É só um escritor que passa a tarde trabalhando lá no café. Ele te chamou para sair. A gente tomou uma coca juntos. Pelo visto, você gostou dele. Você disse a mesma coisa quando conheci o arroz. Tia Emília arqueou as sobrancelhas, vitoriosa. Dessa vez é diferente. Você não ficou vermelha quando falei do arroz. Vitória não sabia o que dizer. Era como se a tia-avó pudesse ler seus pensamentos. Impressionante como você é igual ao seu pai. Tia Emília continuou. O Mauro também era assim. Quieto, misterioso. A gente perguntava e ele não respondia. A verdade era que Vitória se lembrava muito pouco dos pais ou do irmão. Era muito nova quando tudo acontecerá. Segundo o Dr. Max, era normal que sua mente tivesse criado bloqueios para protegê-la. Ao longo dos anos, Vitória vinha recolhendo migalhas de sua genética nas conversas com tia Emília. Cruzava os braços como irmão, tinha o jeito e o olhar do pai, o sorriso e a voz da mãe. Ela reconstruía sua família como quem lia um livro de ficção e imaginava os personagens. Sabia que seu irmão era aficionado por Star Wars e colecionava camisas de times de futebol. Sabia que seu pai era tímido, discreto e que nunca havia namorado antes de conhecer a futura esposa. Sabia que sua mãe era uma mulher alegre e expansiva, que cobrava bastante dos alunos nas provas de álgebra. Histórias e mais histórias. Diante da cama, na estante de madeira de tia Emília, ao lado de alguns santinhos, uma bíblia e porta-retratos com imagens das duas juntas ao longo dos anos, havia uma foto de toda a família reunida na frente de um relógio de flores. Tinha sido tirada em uma praça de Poços de Caldas, numa viagem no feriado da Páscoa. Eric, com 9 anos, era o único de cara fechada. Estava chateado porque os pais tinham se recusado a comprar alguma coisa que ele queria. Vitória era uma criança pequena e feliz, agarrada às pernas de Mauro, com Sandra ao lado, linda como sempre,
com cabelos longos, um sorriso no rosto e a postura altiva de professora. Vitória percebia certa semelhança física entre ela e a mãe. Os mesmos olhos claros, a mesma boca fina, o mesmo nariz pequeno. Mas se sentia uma versão mal feita de Sandra. Não estou interessada em ninguém, Vitória disse, encerrando o assunto. Não vejo nada demais. Tia Emília insistiu. Rezo todo dia para você conhecer um homem de bem. Católica fervorosa. Tia Emília passava o dia rezando, lendo a Bíblia ou assistindo a missas na TV. Vitória balançou a cabeça e sorriu. Tinha, sim, gostado de conhecer o escritor. E era verdade que, em alguns momentos, havia se flagrado fantasiando a seu respeito. Mas Jorge não aparecerá no café no dia anterior, terça-feira. Talvez ele nunca mais aparecesse. Afinal, quem gostaria de conviver com uma pessoa tão fodida quanto ela? Melhor continuar sozinha. Era mais seguro. Saiu da casa de repouso pouco antes do meio-dia. Tinha planejado terminar de ler Coraline, do Neil Gaiman, e fazer uma maratona de cinema à tarde. Era o dia mais barato da semana, e ela ainda pagava meia entrada com uma carteirinha falsificada por arroz. O que gastava nos ingressos economizava no ar-condicionado de casa. Estava entrando na estação de metrô quando o celular vibrou no bolso. Tinha certeza de que era arroz. Ele havia telefonado várias vezes nos dias anteriores, mas para sua surpresa era seu Belino, dono do Café Moura. Era raríssimo que a procurasse, principalmente em dia de folga. Vitória atendeu na mesma hora. Com seu sotaque português, seu Beli explicou que Ellen, a outra garçonete, tivera problemas familiares e precisará faltar. O salão estava enchendo e ficaria ainda pior na hora do almoço. Ele e Margot não dariam conta. Precisava que ela fosse correndo cobrir a colega. A contragosto, Vitória aceitou. Não podia deixar seu Beli na mão. Ele era um sujeito atarracado, com expressão severa e ataques de grosseria, mas ela o conhecia havia anos como um grande amigo de tia Emília. E talvez tivesse sido um pouco mais do que aquilo no passado. Por debaixo da carapaça mal-humorada, Vitória conseguia perceber a ternura do velho. Além de tudo, seu Beli havia lhe oferecido aquele emprego quando ela era um fiapo de gente, com olheiras e dor de cabeça constante por causa da bebida. Ela tinha uma dívida com ele. Vitória pegou o metrô cheio sentido Zona Norte. Toda aquela gente, todos aqueles barulhos, cheiros e suores arremetiam à imagem do inferno. Tomou a Rua da Assembleia, caminhando depressa pelo meio-fio para evitar a calçada lotada. Ao erguer a cabeça, viu o letreiro grande vertical do Café Moura. Logo que entrou foi abordada por seu Beli, com a testa suada e duas pizzas se formando na camisa. Ele lhe estendeu o avental. Foi na casa de repousos. Vitória fez que sim com a cabeça. Como ela estava hoje? Falante, como sempre. Vitória sabia que seu Beli visitava a tia-avó com frequência, mas eles nunca conversavam muito a respeito. Ela notou que o salão já estava lotado, um zum-zum-zum baixinho de conversa e o som da louça batendo preenchia os 2 andares. O cheiro de grãos torrados de café dominava tudo. No caminho para o caixa, Vitória evitou olhar para a mesa onde Jorge costumava se sentar. Sabia que não ia encontrá-lo ali, mas só de pensar nisso já estava olhando. E, para seu espanto, lá estava ele. O escritor tirou os headphones, apoiou sobre o teclado do laptop e acenou para ela. Vitória sentiu um arrepio descer pela espinha e virou o rosto depressa, fingindo que não tinha visto. Tinha sido idiotice aceitar o convite de um cliente para sair. Não poderia se livrar dele nem se quisesse. Estava terrivelmente arrependida. Perguntou a Margot, no balcão, se precisava de alguma coisa. Então colocou 2 mistos na chapa. Mesa 12, Margot disse, pondo uma xícara de cappuccino na bandeja. Merda, é a mesa do Jorge. Vitória ficou paralisada, pensando no que fazer. Você leva, gata, Margot insistiu. Ela não tinha como negar. Suspirou, ajeitou o lacinho nos cabelos, torcendo para que não estivesse muito torto, e pegou a bandeja. Seguiu até a mesa, mantendo os olhos baixos e tentando controlar o tremor nos braços. Desejou que houvesse um espelho na parede. Vitória deixou a xícara ao lado do laptop, evitando contato visual. Que bom te ver aqui hoje, ele disse. Quer adoçante, senhor? Jorge suspirou. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Adoçante, ela insistiu. Fiz algo de errado. Fala comigo. Não posso. Estou ocupada. Jorge se recostou na cadeira. Tive um imprevisto ontem. Queria ter vindo, mas não é nada disso. Ela mentiu. Rolou um trabalho em São Paulo. Devo viajar semana que vem. Mas minha sexta está livre. E queria muito te ver de novo. Nem precisamos fazer nada. Podemos só ficar olhando as pessoas na rua, ir a uma livraria ou... Não. Você não pode sextas. Ela queria dizer que sim. Claro que podia, mas estava chateada que ele não tivesse aparecido no dia anterior. Jorge aproveitou o momento de dúvida para lhe estender um guardanapo com o número de telefone dele. Vitória olhou ao redor e pegou o guardanapo depressa, antes que alguém notasse o que estava acontecendo, e o amassou. Então se afastou da mesa, torcendo para que o escritor não pedisse mais nada.
Trabalhou a tarde toda sem olhar para a mesa dele. Jorge digitava sem parar, como que para provocá-la. Vitória podia escutar o tec-tec-tec incessante do teclado. Como ele conseguia se manter tão concentrado? No fim do dia, pediu a conta e Vitória a levou. Sexta então, ele disse, deixando 4 notas sobre a mesa. 98893-1436. Me liga, ela disse, e se afastou. No balcão, Vitória contou até 30 para acalmar o coração, que batia forte. Quando olhou por cima do ombro, Jorge já tinha ido embora. Onde ela estava com a cabeça para passar seu telefone? Ele poderia ter decorado tão rápido. Ou tinha sido pego de surpresa? Ela preferia não saber. No fundo, o Dr. Max tinha razão. Quanto menos controladora fosse, mais liberdade teria. E aquilo era bom. A antiga Vitória jamais teria ditado seu telefone. Pessoas normais saíam com outras às sextas à noite. Além do mais, Jorge podia, sim, ser seu amigo. Era irônico e deliciosamente banal. Ela não precisava ficar vendo problemas em tudo. O psiquiatra e tia Emília ficariam orgulhosos. De repente, Vitória se sentiu cheia de compaixão pelo mundo. Estava até disposta a perdoar Arroz. Ele era mais um cara que tinha sido criado para acreditar que não havia problema em beijar uma mulher à força. Devia ter aprendido a lição. Talvez fosse hora de responder às suas mensagens. O céu alaranjado engolia os prédios comerciais do centro do Rio. Vitória resolveu se sentar na rua do Lavradio para assistir ao sol desaparecer atrás da catedral em formato cônico. Eram quase 8 quando chegou ao prédio. Nem os bares da esquina, lotados de gente bebendo após o expediente, foram capazes de incomodá-la. Na portaria, cruzou com Jackson, o vizinho que era garoto de programa e cujo ponto ficava na Cinelândia, em um banco próximo ao Starbucks. A julgar pela quantidade de perfume que usava, estava saindo para trabalhar. Vitória subiu devagar os lances de escada, apoiada no corrimão, revisitando distraído os detalhes do instante em que ditara seu telefone para Jorge, a conversa baixa no café, os olhos arregalados dele, o croissant pela metade sobre a mesa. Tomou o corredor, enquanto buscava as chaves no compartimento lateral da mochila. A poucos metros, parou. A porta estava arrombada, com a maçaneta caída sobre o capacho. Seu primeiro pensamento foi, merda, algum pivete invadiu. A violência era cada vez mais ostensiva naquela região. Empurrou a porta com cuidado, sem fazer barulho. A sala parecia perfeitamente arrumada. Passou os olhos por ela. As cadeiras no lugar, as pelúcias organizadas na estante, ao lado dos livros de aventura e ficção científica. O laptop, a coisa mais valiosa que ela tinha, continuava sobre o sofá. Vitória tampouco sentiu falta de algo na cozinha. Pegou a faca mais afiada no gaveteiro e foi para a porta de correr que levava ao único quarto. Estava fechada, como a havia deixado. Avançou pé ante pé. Deslizou a porta sobre os trilhos, pronta para qualquer surpresa. Se gritasse, os vizinhos escutariam. Mas ela não gritou. Na parede acima da cama, havia um recado em letras garrafais, pichado em tinta preta. Vamos brincar? Vitória sentiu o corpo ceder e foi ao chão, vomitando sobre a roupa. O líquido quente e mal cheiroso escorrendo pela blusa manteve consciente. Ele ainda estava no quarto. Caída torta, ela girou a cintura para ajeitar a perna mecânica e ficar de cócoras. Deixou a faca de lado e apoiou as mãos no chão para se levantar. A cabeça girava, os cabelos grudavam na boca e nas bochechas suadas. Tentou levantar, mas seus cotovelos fraquejaram e ela desabou outra vez. Os seios e a barriga sentiram o impacto. Vitória rastejou até a cama como quem luta contra o afogamento e se apoiou no colchão, agarrando o lençol. Levantou alguns centímetros, sustentada na perna mecânica. Com a visão turva, varreu o quarto, mas não parecia haver ninguém escondido ali. Talvez dentro do armário. Reparou em um objeto preto sobre a cama, a poucos centímetros dela, entre os travesseiros. Parecia um pedaço grande de carvão. Fixou os olhos nele e compreendeu. Era Abu, coberto de tinta preta. Ela se esticou até o ursinho de pelúcia e o abraçou contra o peito, enquanto a tinta manchava seus braços trêmulos, ainda fresca. Vitória não reagiu como eu pensava. Movidas algumas peças, esperei que ela perdesse o controle, se sentisse indefesa e me procurasse na mesma hora. Não foi o que ela fez. Por um lado, estou decepcionado. Por outro, orgulhoso. Gosto de desafios. Gosto que ela quebre minhas expectativas. Torna tudo mais excitante. Finalmente, as engrenagens estão girando. Não posso ter pressa. Esperei 20 anos. Preparei tudo. Não vou meter os pés pelas mãos. Pego o telefone e ligo para o celular dela. Não espero que atenda. Mas é importante que saiba que estou por perto, que me importo com ela e que pode contar comigo. Faz parte do plano. Capítulo 5.
O único feixe de luz vinha do poste na esquina e entrava pela janela da sala, tipo guilhotina e fechada com 2 trincos. Encolhida no sofá, Vitória encarava os mecanismos que mandara instalar na porta durante a tarde. Tivera que raspar a conta corrente para pagar o serviço completo, 5 trancas de 3 marcas diferentes. Além da fechadura com espessura tripla e de uma corrente niquelada para limitar a abertura, 2 tetras longas, uma na altura dos olhos e outra próxima aos pés, e 2 travas de segurança. Sob o capacho, uma camada dupla de plástico bolha logo denunciaria a chegada de alguém. Sentia-se um pouco mais segura agora. Queria ter comprado uma porta com chapas de aço, mas custava uma fortuna. Havia passado a madrugada e a manhã de quinta-feira lixando a parede do quarto e lavando a bu no tanque. Tinha esfregado tanto que a pelúcia se rompera debaixo de um dos braços e as bolinhas de isopor que a recheavam haviam caído. Ela tivera que recolher uma a uma e costurar a bu de novo. Também comprará uma lata de tinta branca e repintar a parede. Na sexta, o cheiro ainda era forte e se espalhava pelo apartamento inteiro. Vitória olhou para o relógio da cozinha, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eram 9 da noite. O barulho lá fora aumentava a cada minuto. As noites na Lapa eram sempre cheias, misturando gente de todas as tribos nos bares, nas barraquinhas de sanduíche e de caipirinha espalhadas pela rua, nas casas de samba, reggae ou forró, nos karaokês e sinucas. Daquele ângulo, ela conseguia vigiar a porta e a janela ao mesmo tempo. Não dormia havia quase 48 horas. Seus olhos estavam pesados, e a cabeça parecia em ponto morto. Cochilava vez ou outra no sofá, abraçada a bu, que tinha um tom de cinza esmaecido depois da lavagem. Despertava suando frio, tomada por pesadelos vívidos, como um machado estraçalhando a porta de madeira, tal qual no filme O Iluminado. Suas costas doíam. A vontade de engolir uma garrafa inteira de vodka era imensa. Ajudaria a anestesiar. Sua sorte era que nenhum álcool entrava no apartamento desde que tinha parado de beber. Já comera os restos de fruta, pão e iogurte da geladeira. No dia anterior, havia fritado os últimos filés de frango. Teria que ir ao mercado no fim de semana e precisaria se controlar para não acabar levando nenhuma garrafa para casa. Próximo à mesa de centro, ao alcance das mãos, estava a faca de cozinha e o canivete suíço. O celular também estava ali, com 100% de bateria, caso precisasse pedir ajuda. Seu Beli havia telefonado muitas vezes durante a tarde anterior. Devia estar preocupado porque ela não tinha aparecido no trabalho nem dado satisfação. O Dr. Max também ligara e enviará mensagens porque Vitória faltara às sessões de quinta e sexta. A Rose continuava telefonando sem parar e tinha enviado longas mensagens de áudio que ela não se dera ao trabalho de escutar. Um número desconhecido vinha ligando desde a tarde de quinta. Pela manhã, Vitória se lembrará de compará-lo com o do guardanapo que Jorge lhe dera e confirmara que era ele. Devia estar querendo marcar o tal encontro. Diante do que havia acontecido, a ideia de sair com um desconhecido era absurda. Na verdade, encontrar quem quer que fosse parecia arriscado demais. A vontade de Vitória era cimentar a porta e a janela que dava para a rua e se isolar do mundo. Mas não podia fazer aquilo. A janela era uma rota de fuga estratégica caso o invasor voltasse. Se aquele fosse um prédio decente, de gente rica da Zona Sul, haveria câmeras na portaria e nas escadas, e Vitória poderia descobrir quem tinha entrado e pichado a parede. Pensou em perguntar aos vizinhos se tinham visto alguém estranho, mas seria perda de tempo. Gente de todo tipo entrava e saía sem parar daquele prédio. Jackson, por exemplo, vivia levando clientes para o apartamento. Ela escutava os gemidos através das paredes, até que se enchia e colocava os fones de ouvido com a música no volume máximo. Agora, Vitória não podia se dar ao luxo de se distrair com música. Seu corpo voltava a pesar, implorando por bebida ou descanso, escorregando pelo sofá, sugado por um vazio reconfortante. Ela pingava de suor. Aquela hora, a rua estava abarrotada. Era a oportunidade perfeita para o invasor arriscar uma nova aproximação, de modo que Vitória tinha que se manter acordada. Levantou e lavou o rosto na pia para se refrescar um pouco. Tirou a calça e a deixou na banqueta da cozinha, ficando apenas de calcinha e camiseta. Bebeu um copo d'água e comeu a última banana da fruteira, enquanto tentava desvendar os barulhos longínquos. A TV ligada no quinto andar, a porta batendo no terceiro, o chiado do rádio no térreo, risadas estridentes na esquina, passos pesados escada acima ou abaixo. Tudo seria mais fácil se ela colocasse uma câmera no corredor, acima da porta, ou na entrada do prédio. Talvez devesse ligar para a Rose e pedir ajuda para instalar um sistema de vigilância no apartamento. Ele saberia como fazer. Também poderia pedir o telescópio dele emprestado, para colocar na janela. Ela havia pesquisado preços de armas de fogo na internet. Além de caras, eram difíceis de comprar. A Rose devia saber uma maneira mais simples de arranjar uma. Vitória voltou a se recostar no sofá, sentindo um incômodo no tornozelo esquerdo. Retirou a perna mecânica e tentou se concentrar. Durante os primeiros anos após a cirurgia que removerá a perna gangrenada em consequência das facadas, sentirá pontadas dolorosas, como se o membro ainda estivesse ali.
O cérebro queria continuar no comando. Não conseguia registrar aquela perda, de modo que o corpo reclamava dos dedos espremidos como se dentro de uma sapatilha de balé, das unhas crescendo até se contorcerem de tal modo que arranhavam o chão e penetravam a carne do pé. Era imaginação, mas ela sentia. O doutor João Carlos tentará diversos métodos, até que finalmente Vitória aprenderá a fechar os olhos, se concentrar e espelhar a perna direita, a de verdade, na perna esquerda, inexistente. Assim, seu cérebro tinha a impressão de cortar as unhas ou coçar o joelho da perna esquerda sempre que ela realizava tais ações na perna direita. Com o tempo, passou a ser algo automático, como escovar os dentes pela manhã ou colocar o lacinho antes de sair. Mas, naquele instante, enquanto a comichão no membro invisível crescia sem parar, ela fechava os olhos e não conseguia mentalizar nada. Tudo atrapalhava. O calor, a roda de samba no bar vizinho, a semi-escuridão da sala, os calafrios. Vitória abriu os olhos. De um lado, uma perna fina, branca, havia meses sem depilar. De outro, um cotoco que se esgotava pouco depois do joelho. Como era possível que ela conseguisse ver, mas seu cérebro não fosse capaz de processar aquela ausência? A mente humana era infernal. Aliás, todo o corpo humano era. Doenças, bactérias, fungos, câncer. Pelo menos a menstruação tinha acabado no dia anterior. Um barulho a deixou alerta. Alguém tinha subido a escada e estancara no final do corredor. Se fosse Jackson voltando para casa, estaria acompanhado de um cliente. E ainda não era nem meia-noite. Ela aguçou os ouvidos. Os passos eram de uma única pessoa. Botou depressa a perna mecânica. Aquele modelo era o mais moderno que havia, com movimentos amplos, vácuos aerodinâmicos e fácil encaixe. A estrutura de ferro tinha peso semelhante ao de uma perna verdadeira, de modo que Vitória não sentia tanta diferença na hora de caminhar. Ao longo dos anos, fora trocando de perna conforme crescia, como quem trocava as lentes dos óculos de grau. Quando chegará a hora de comprar a definitiva, escolhera o que havia de melhor. Em silêncio, foi até a banqueta onde estava sua calça. O tornozelo da perna invisível queimava. Ela apertou a coxa esquerda com as duas mãos, tentando fazer parar, mas não adiantou. Sufocou a dor mordendo a barra da camiseta. Não queria emitir nenhum ruído. Encostada à bancada, vestiu a calça e voltou sua atenção para o corredor. Nenhum barulho de trinco na porta do vizinho, nenhum movimento nas escadas. Apenas silêncio. Então o estourar do plástico sob o tapete. Havia alguém do outro lado da porta. Ela empunhou a faca e se aproximou, mancando. Era como se formiguinhas venenosas passeassem por seu tornozelo, devorando a carne até encontrar o osso. Vitória teve o impulso de perguntar quem estava ali, mas o reprimiu. Seu coração batia num ritmo ensurdecedor. Dizem que o medo tem cheiro e faz barulho. Ela não sabia ao certo. Ficou encostada na parede ao lado das dobradiças, com o ouvido colado ao trinco, esperando qualquer sinal. Nada. Como tinha sido idiota de não instalar um olho mágico. De que adiantavam trincos, correntes e facas se não podia ver quem estava do outro lado. Esperou mais um pouco. Mais bolhas estourando e, então, o som do plástico sendo removido debaixo do capacho. Vitória manteve a faca em posição de ataque e pegou o celular com a outra mão. Para quem ligaria? Antes de chegar a uma resposta, ouviu passos no corredor. O invasor estava se afastando. Ia embora. Ou tomava impulso para arrombar a porta. Vitória não podia continuar naquela indecisão. Era como uma úlcera crescendo dentro dela. Seria mesmo o pichador, anos depois, ou alguém tentando imitá-lo? Ela queria saber. Tentando não fazer barulho, baixou os ferrolhos e abriu os trincos. Girou a maçaneta, arriscando uma fresta que permitisse enxergar o corredor mergulhado no breu. Logo avistou uma sombra parada na beira da escada. Um homem estava de costas, mexendo em algo. Uma arma. Uma ferramenta para arrombar a fechadura. Sem pensar, ela saiu para o corredor, na direção dele. Foi tudo muito rápido. Já estava bem perto, com o braço erguido, pronta para golpear suas costas, quando o homem se virou, antevendo o ataque. O cérebro dela demorou uma fração de segundo para registrar quem era, de modo que a faca desceu. A lâmina rasgou a mão do Dr. Max quando ele tentou segurar o braço de Vitória, que na mesma hora puxou o cabo. Um largo filete de sangue surgiu na carne. Ela encarou o ferimento, sem saber o que dizer. Teve vontade de chorar. Engoliu em seco, muito nervosa, e pediu desculpas. Eu estava preocupado, ele disse, pressionando o corte com a outra mão, como se não doesse. O que aconteceu? Ela olhou para a porta entreaberta, temendo que alguém o surpreendesse naquela situação esdrúxula. Uma mulher trêmula, uma faca coberta de sangue, um homem ferido. Levou o psiquiatra para dentro do apartamento e passou todos os trincos. Buscou água oxigenada e gás no banheiro e fez um curativo nele enquanto tentava se justificar. Aquela história estava entalada em sua garganta, mas colocá-la para fora parecia torná-la mais real e perigosa.
Vitória parou um instante para beber água, como o Dr. Mack sugeriu, e voltou a detalhar a pichação na parede e a instalação das travas na porta. Subitamente, ficou incomodada. Como conseguiu meu endereço? Sempre tive seu endereço. Está no seu cadastro no consultório. Ela não se lembrava de ter preenchido um cadastro, mas estava bastante transtornada na época em que começara o tratamento com o psiquiatra. Por que não bateu na porta? O Dr. Mack soltou um suspiro, parecendo desconfortável. Estou ultrapassando um limite profissional aqui, ele disse, baixando os olhos para a mão enfaixada. Não deveria ter vindo à sua casa, mas fiquei preocupado. Você não apareceu no consultório nem ontem nem hoje cedo, e não me atendeu. Passei o dia pensando no que fazer. Então resolvi vir. Minha ideia não era entrar, era só tocar o interfone e falar com você, para confirmar que estava tudo bem. Aqui não tem interfone. Eu percebi. Como entrou no prédio? O portão estava só encostado. Fiz meio sem pensar. Antes de bater na porta, pensei em te ligar de novo. Uma última vez. Aí você me pegou, me desculpa. Eu não queria te machucar. Você tem que chamar a polícia, Vic. Nem pensar. Ele se aproximou da porta, ficando de costas para ela. Passou os olhos pelos trincos e travas. Parecia a entrada de uma cela. O psiquiatra hesitou. Eu posso ir com você. Vitória sabia que aquilo ultrapassava outro limite profissional. Posso ver a pichação? O Dr. Max pediu quando ela não respondeu. Limpei tudo. Ele a observou com uma expressão indecifrável. Vitória não gostou da desconfiança em seu semblante. Ainda que delírios não fizessem parte de seu diagnóstico, o psiquiatra a encarava como um louco que dizia ser Napoleão. Acredito em você, ele disse. Mas por que não quer ir à polícia? Vitória ficou em silêncio. Após a tragédia, ela tivera infinitas sessões com o doutor João Carlos até se convencer de que a morte de sua família não devia determinar seu futuro. A indignação brutal que sentia precisava terminar. É um dos muitos capítulos na biografia de Vitória Bravo. Ainda que importante, não precisa ser o último, o psiquiatra dissera. Não tinha sido fácil, claro. Com o tempo, ela aprenderá a redimensionar a dor e a culpa, a condicionar os traumas e deixar de buscar explicações, a controlar a angústia. Para que aquilo fosse possível, isolara-se de sua história. Até tinha parado de pesquisar seu próprio nome na internet. Não podia deixar que tudo voltasse chamando a polícia. Não vai me responder. O Dr. Max insistiu. Vitória suspirou. É passado. Ignorar o passado foi a maneira que você encontrou para seguir em frente e funcionou até hoje. Mas, diante do que aconteceu, não dá para continuar assim. Não pode simplesmente suspender sua vida por causa dessa pichação na parede. Esse cara é perigoso. Se estiver de volta, você tem que se proteger. Estou me protegendo. Com essa faca, com essas trancas, o que vem depois? Vai comprar uma arma. Nunca mais atender o telefone. Abandonar o tratamento, o emprego e a vida. Você está se sabotando de novo, como fez com a bebida. Não é verdade. Assumir as rédeas não significa ignorar o que veio antes, apagar o que viveu. Significa ir atrás, entender, enfrentar. Você é capaz disso, Vic. Ela não se sentia capaz de nada. O incômodo em seu baixo ventre subiu pela garganta e a fez desabar no choro. Um choro convulsivo, guardado a muito custo. O Dr. Mack se aproximou para ampará-la. Levou as mãos aos cabelos dela e os acariciou lentamente. Ele era grande e possuía ombros largos, de modo que sua presença tinha a solidez protetora de uma muralha. Mesmo não gostando de ser tocada, Vitória aceitou o abraço. Por que eu sobrevivi? Ela perguntou, com o rosto enfiado no peito rígido dele. O médico não disse nada. Acompanhou-a até o sofá e fez com que se sentasse. Voltou a envolvê-la com os braços. Vitória se deixou aninhar por aquele corpo quente. A barba grisalha roçava de leve sua pele. Ela reparou na corrente de ouro que escorria pelo pescoço moreno do médico. Inspirando fundo, sentiu o perfume que ele usava, forte e masculino. Por um instante, estranhou aquela proximidade e cogitou recuar. Mas o Dr. Max não lhe inspirava repulsa, e sim segurança. Ele era seu médico. Vitória deitou a cabeça nas pernas dele e relaxou um pouco. Pode descansar tranquila, o psiquiatra disse. Sério. Vou passar a noite aqui com você. Esgotada, Vitória continuou de olhos fechados, deixando-se levar pelo cafuné. Quando pequena, ela amava que o pai fizesse aquilo. Muitas coisas passavam por sua cabeça, mas começaram a sossegar pouco a pouco, como luzes se apagando. Antes de mergulhar no sono profundo, um último pensamento passou por sua mente. O perigo era discreto e sorrateiro, como a coceira que continuava a formigar em sua perna invisível.